Em um futuro próximo, na solene data da Páscoa, o mundo se prepara para presenciar um dos eventos mais extraordinários dos últimos tempos: a ressurreição do Papa João Paulo II. A notícia do século que ecoará pelos 4 cantos da terra, despertando uma mistura de admiração, espanto e especulação. Será este o retorno triunfante de um santo homem? Ou o surgimento do temido anticristo profetizado no Apocalipse? Em uma Páscoa, independente de qual seja, o mundo presenciará o retorno do iníquo sobre a terra. A ressurreição do Papa não é um milagre, mas sim o cumprimento das profecias apocalípticas que anunciam que o anticristo chegou, que o anticristo está entre nós, em carne, osso, átomos e sobre o líquido. João Paulo II, durante seu pontificado de 27 anos, marcou a história como um dos papas mais influentes e adorado de todos os tempos. Sua fé, carisma contagiante e suas 129 viagens incansáveis pelo mundo o tornaram um símbolo de paz, esperança e unidade para bilhões de pessoas. Sua influência era tão estrondante que foi o único papa capaz de cumprir tantas profecias em sua vida em apenas 3 décadas. Veja agora, nas Escrituras Sagradas, o cumprimento sobre a vida de João Paulo II e veja com teus próprios olhos que este homem foi sim a besta que sobe do mar, no segundo sentido, e este homem foi o cumprimento claro de Apocalipse 13 e de Apocalipse 17. Ninguém nunca imaginou e não quer imaginar e acreditar que este homem era o inimigo da terra, no qual em um futuro próximo retornará dos mortos, trazendo à terra a sua destruição. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse é um dos livros mais amplamente discutido e debatido por estudantes da Bíblia, sábios e acadêmicos seculares. Em suas páginas estão descritas as mais chocantes e aterradoras profecias dos últimos dias. Ao examinarmos as profecias deste livro, o próprio Filho deixa claro que serão bem-aventurados, abençoados os que leem, os que ouvem e os que vigiam esta palavra. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Termos proféticos do Apocalipse. Prostituta faz referência a uma mulher, uma igreja e também a uma cidade. Águas faz referência a povos, tribos, línguas e nações. Vinho e prostituição faz referência aos ensinos e idolatria que esta mulher causou ao mundo. Besta faz referência a um leopardo,
e o significado é como algo desprezível, arrogante e presunçoso. Púrpura refere-se à realeza, poder e riqueza. Escarlate refere-se ao pecado e ao sangue derramado. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Roma, a grande cidade mencionada no Apocalipse. Nas Escrituras, deixa claro o local que se assentará o Anticristo, e vamos mostrar todos os detalhes, claro, na profecia que Roma é a capital do iníquo. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Roma, a cidade dos 7 montes. O Capitólio, o Palatino, o Aventino, o Célio, o Esquilino, o Viminale e o Quirinale. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas do Cordeiro, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. O espanto do apóstolo é inexplicável, pois ele via a mulher que carregava o vínculo da morte do Cordeiro, derramando o sangue dos santos, matando todos os que se recusavam a aceitar o seu vinho, o vinho da sua prostituição. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente na história da humanidade do que qualquer outra instituição não será colocado em dúvidas por nenhum estudante de história e acadêmicos seculares, pois isso é um fato provado. O período da Inquisição Católica foi o período mais sombrio da história da Igreja, marcado por perseguições, torturas e execuções aos santos e inocentes. A Igreja de Roma foi a responsável pela morte dos santos, não há dúvida. A própria palavra no livro de Daniel ressalta: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso se cumpriu na Idade Média, quando a Igreja de Roma perseguiu os santos do Altíssimo e os matou. E o próprio Papa João Paulo II assumiu durante o seu pontificado o erro da Igreja de Roma, pedindo perdão pelas fraquezas da Igreja durante esse período. Também foi neste tempo que o Papa Gregório mudou os tempos e a lei, pois, se não o sabe, esse calendário universal que seguimos hoje, chamado de calendário gregoriano, foi criado por esse Papa, o qual também mudou a lei do Eterno, tornando o domingo o dia do Senhor, segundo a lei romana. E esse é um dos motivos pelos quais o antimessias vem em um domingo de Páscoa ou um período pascal. Observe também a profecia da chegada do antimessias no livro de Daniel, que vai dizer: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir. Ouça bem, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. O povo que destruiu a cidade após ser arrebatado o Messias da terra, como todos os sábios e acadêmicos o sabem, foi os romanos. Sobre esta questão não há dúvidas. Portanto, só existe uma cidade no mundo que contém todas as características descritas na profecia sobre a grande cidade,
a Roma pagã. E só existe uma igreja no mundo que é chamada de Igreja Mãe e que contém todas as características sobre a grande prostituta e que se assenta dentro da cidade-estado Vaticano. A Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra deixa claro todos os detalhes e, ainda que tão explícito esteja, ainda assim recusam acreditar na verdade. Ao conhecer o sentido das 7 cabeças, agora conheça o segundo sentido das 7 cabeças que reinou sobre a cidade de Roma. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Além das cabeças, ser montes também são reis. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica exerceu um poder imenso, moldando a cultura, a sociedade e a política da Europa. No entanto, essa influência não era reconhecida formalmente. A Igreja era vista como uma entidade religiosa, não como um Estado soberano. No entanto, no século XIX, a Itália unificada se deparou com a questão romana. O que fazer com os estados pontifícios, territórios controlados pela Igreja em Roma? Essa situação gerava tensões entre a Igreja de Roma e o novo Estado italiano. Em 1922, Benito Mussolini ascendeu ao poder na Itália. O ditador fascista buscava consolidar seu regime e viu na questão romana uma oportunidade para se aliar à Igreja Católica. Foi aí que, em 1929, após meses de negociações, foi assinado o Tratado de Latrão. Esse acordo histórico reconheceu a soberania da Santa Sé sobre o Estado da Cidade do Vaticano, um pequeno território dentro da grande cidade de Roma. Para a Igreja Católica, significou o fim da questão romana e o reconhecimento oficial como um Estado soberano. Portanto, a partir desse momento histórico, a Igreja Católica passa a ter não mais somente um Papa. Agora o Pontífice se torna soberano sobre o Estado do Vaticano, fazendo com que o Vaticano seja um pequeno país dentro da grande cidade de Roma. Agora, após o Tratado de Latrão assinado, começa a contagem dos 7 reis, o qual a profecia de Apocalipse nos revela que haveria de ter. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. 7 reis haveria de ter sobre a Igreja de Roma. E o apóstolo, ao ver a visão que revelava a ele, viu que destes 7 reis, os primeiros 5 já haviam caído, e esses reis são Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I. Estes primeiros 5 já caíram, de acordo com o que o apóstolo estava vendo. A profecia continua a revelar, e o apóstolo vê na visão um que estava reinando, e esse seria o 6º rei de Apocalipse, João Paulo II. Após este que o apóstolo via, só restaria mais um pontífice para se cumprir a profecia da linhagem dos 7 reis, Bento XVI. Este foi o último rei do Vaticano, o qual reinou por um curto período de tempo.
mas o seu curto período de tempo, descrito na profecia, não se referia a anos e meses, e sim que o mesmo anunciaria ao mundo o que ninguém estava esperando. A renúncia do Papa Bento XVI surpreendeu o mundo. Ele deixa o cargo no fim do mês. O Papa Bento XVI anunciou nesta segunda-feira que vai renunciar em 28 de fevereiro. O pontífice, de 85 anos, alegou que, pela idade avançada, já não tem forças para exercer o cargo adequadamente. Bento XVI foi um marco e o ponto final para a Igreja de Roma. Veja o porquê. O Tratado de Latrão, que deu início e contagem na profecia dos 7 reis, foi assinado no dia 11 de fevereiro de 1929. Ouça bem, após 84 anos do Tratado de Latrão assinado, no mesmo dia 11 e no mesmo mês, fevereiro, em que se completava o acordo, o 7º e último rei da profecia anuncia ao mundo uma grande notícia que parou toda a terra: a renúncia de Bento XVI. 11 de fevereiro de 2013. O mundo é surpreendido pelo Papa Bento XVI ao anunciar a todos que estaria renunciando. Foi a coisa mais chocante com a qual acho que alguém que já cobriu Itália e Roma em geral já havia lidado. Eu fui pego de surpresa, com certeza. Lembro de ter pesquisado na internet para ver se algum papa já tinha renunciado antes. O anúncio de Bento XVI marca a primeira vez em 600 anos em que um papa renuncia, deixando boa parte do mundo chocada e mais de 1 bilhão de católicos se perguntando o porquê. Agora, seria isso coincidência ou de fato um aviso para o mundo? O que mais chocou o mundo em 2013, no dia da sua renúncia, foi que na mesma hora em que o Papa anunciava sua renúncia, os céus de Roma fechou-se e dos céus caíram 2 raios sobre a cúpula da Basílica de São Pedro. Tudo está claro como a luz. Bento XVI estava cumprindo a profecia do 7º rei, que iria durar pouco tempo, e este renunciou justamente no dia em que se celebrava o Tratado de Latrão. É inexplicável o quão encaixado estão os sinais com as profecias. Agora, reflita com atenção. Se 5 reis haviam caídos na visão do apóstolo, e um existia na sua visão, que era o 6º rei da profecia, e o 7º iria durar pouco tempo, o qual se cumpriu com Bento XVI, só restou apenas um rei. E você conhece este rei e papa? João Paulo, Papa II, o 6º rei da visão do apóstolo. O pontífice é o triunfo dos romanos, é o príncipe descrito em Daniel, e é aquele que se encaixa perfeitamente no anticristo. Olhe para a vida de João Paulo II. Ele viveu 84 anos sobre a terra, o mesmo tempo que durou o Tratado de Latrão até o dia da renúncia do 7º rei, Bento XVI. João Paulo II nasceu no mesmo dia e na mesma hora que acontecia um eclipse sobre a Terra. Seria isso uma coincidência? Agora, se não bastasse nascer no dia e na hora do eclipse, no mesmo dia também do seu velório, que na verdade foi o maior velório que já existiu na Terra, aconteceu também um eclipse. João Paulo II é a 6ª cabeça do papado. É ele que retornará dos mortos, como diz as Escrituras. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá.
Após o apóstolo ver esta visão, ele continua a observar e vê a chegada deste rei e papa e diz: e a besta que era e já não é ela também o oitavo e é do 7 e vai à perdição. João Paulo II é do 7 e é o único que sobrou deste e que se cumpre toda a profecia do anticristo. Um exemplo desta verdade está em Apocalipse 13, versos 3, que revelará dois sentidos da besta que sobe do mar. O primeiro sentido é a restauração do poder papal, e o segundo, o ponto-chave, foi o atentado do Papa João Paulo II em 1981. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, dia 13 de maio de 1981, o mundo fica em choque ao ver o seu maior e mais idolatrado ídolo receber 3 tiros. Em 13 de maio de 1981, um fatídico evento levaria o Papa João Paulo II a pedir um afastamento. Em 1981, eu estava numa rádio em Iowa. Eu estava no ar e, na época, o teletipo nos avisava da gravidade das notícias. 1 bip, 2 bips, 3, 4... Quando soavam 10 bips, era basicamente um desastre nacional. E eu estava no ar e eu ouvi o teletipo soando. Bip, 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 e continuou. E eu fui direto até o teletipo, arranquei o papel e vi que o Papa João Paulo tinha sido baleado. Eu comecei a chorar. Em 13 de maio de 1981, João Paulo II estava entrando na Praça de São Pedro. Ele não sabia que Mehmet Ali Agca estava esperando para matá-lo. No momento em que o Papa passa por seu pretenso assassino, Agca dispara 4 vezes contra ele e foge, largando a pistola sobre um caminhão próximo. Nisso, ele é pego pela segurança do Vaticano, por uma freira e membros do público que impediram sua fuga. Mas esses 4 tiros ecoaram pelo mundo todo. O Papa fora atingido. O mundo todo ficou chocado naquele momento. Não foi apenas o atentado contra a vida do Papa, mas também a data do ataque que se mostraram chocantemente significativos. Ele foi alvejado na festa de Nossa Senhora de Fátima, em 13 de maio, a data da primeira aparição. Como o terceiro segredo não tinha sido divulgado, o assassino não tinha como saber do conteúdo da última previsão de Fátima, nem o significado real da data que escolhera. O Papa quase morre durante uma cirurgia de emergência, mas a vida dele é salva e ele se recupera. E ele pede que o terceiro segredo de Fátima seja retirado dos arquivos do Vaticano e levado a ele no hospital. Ele abre o envelope e lê a profecia. E imediatamente ele se convence de que a profecia era sobre ele. Ele entendeu que era um sinal de que o terceiro segredo estava sendo cumprido e que Nossa Senhora interveio para salvá-lo da morte. A palavra do Criador já havia revelado de antemão o cumprimento dessa profecia. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Observe e veja que a palavra diz chaga mortal, ferida como de morte, ou seja, algo que poderia ter causado a morte do Papa. Era para ele morrer, mas não morreu. E com isso todo mundo ficou admirado, e diferente de Yahushua, que não perdoou o filho de Satanás por tê-lo entregado à morte, João Paulo II vai até o presídio, em Roma, e se encontra com aquele que tentou o matar e o perdoa. Ora, este Papa era o mais amado e idolatrado homem da terra. Quem esteve vivo e o conheceu nessa época admirava ele
ou já ouviu falar deste homem. João Paulo II também foi o Papa que executou o ecumenismo. Ele trouxe ao mundo o diálogo interreligioso e reuniu os chefes de todas as religiões do mundo e os embriagou. Foi o Papa João Paulo II que, com sua influência e poder, conseguiu parar uma guerra entre o Chile e a Argentina. Foi este o homem que conseguiu, com o seu poder, quebrar a União Soviética e o comunismo. Ele foi o mais influente homem da história, e quando ele completou 18 anos sobre o abismo, houve um eclipse híbrido, logo após a morte do 7º rei de Apocalipse, Bento XVI. Todo o momento do vídeo eu falei sobre os 7 reis, mas até agora não havia mencionado o contratempo dessa história: o falso profeta, Francisco. Francisco é aquele que está preparando o caminho do anticristo. É Francisco que apresentará ao mundo João Paulo II, e o mesmo também é a segunda besta que sobe da terra, pois veja que a segunda besta da terra tem o mesmo poderio e autoridade da primeira besta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Contra as Escrituras não há o que refutar. Ela é clara. João Paulo II é o anti-Messias, e ele retornará dos mortos para ser o 8º rei de Apocalipse. Neste vídeo, embarcamos em uma jornada histórica para desvendar a verdade sobre a chegada do Anticristo, um marco que transformará a história do mundo e dará início à grande tribulação. Prepare-se para uma narrativa empolgante em nosso canal, que mistura fé, verdade e os mistérios da profecia sagrada. Este é o canal Tempos Proféticos, revelando a você o enigma do Apocalipse. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Inscreva-se, deixe o seu gostei e ative as notificações. E até o próximo vídeo. Shalom.